PR, Presidente da República, não felicitou o Pimenta, o remador, porque ele já tinha ganho muitas vezes, mas felicitou uma equipa que ganhou pela primeira vez. Ganhou um único jogo pela primeira vez. Este é o nivelamento socialista por baixo. É isto que estamos sujeitos e é isto que estamos condenados enquanto tivermos este desgraçado Primeiro-Ministro e este ainda mais desgraçado Presidente da República, uma fraude total, um tipo que ainda hoje estava a banhos quando o orçamento estava a ser apresentado por Medina sem R, estava aquele tipo a banhos. Então, mas ele não trabalha. Mas está a banhos. Então, mas ele não tem férias. As férias dele são o ano inteiro. Vê Portugal conforme está, sem saúde, com os hospitais todos a fechar, as urgências a fechar, e o tipo está a banhos. Cá pouca vergonha da Presidente da República. Cá pouca vergonha. Atenção, que eu não estou a insultá-lo como faz Ricardo Araújo Pereira, que o chamou de tudo. Eu estou só a dizer que ele é uma pouca vergonha, um incompetente brutal. É um tipo que devia responder na justiça por aquilo que tem deixado fazer a Portugal. Bem sei que ele não é o Primeiro-Ministro, mas ele deixa que o Primeiro-Ministro esmague Portugal. Até ao tutânio qualquer dia estamos pior que a Palestina. Só nos falta querer uns mísseis ou uma coisa do género. Nós estamos pior que a Venezuela. É uma pouca vergonha. E tanto é responsável esse António Costa de triste memória como o Presidente da República, que é pago, e já vamos ver quanto é que ele gasta às suas duas casas, civis e militar, quanto é que ele gasta por ano, gasta nos 18 milhões de euros por ano, foi agora aumentado em 6%. Para quê? Para andar a tomar banhos de mar, no dia em que entrega o orçamento, em que todos os partidos se pronunciaram sobre esta pouca vergonha, desta mentira que é este orçamento, e o tipo está a banhos. Pouca vergonha de Presidente da República. Olha, já não me podem desmonetizar, eu já estou desmonetizado, portanto estou à vontade. Marcelo Rebelo de Sousa é realmente uma pouca vergonha de Presidente da República. Não estou a ofender, não estou a tratar mal, não estou a injuriá-lo, estou a dizer que ele é um incompetente a todos os níveis, uma vergonha que nos aconteceu. Depois daquela múmia paralítica do Cavaco Silva, realmente, quando este tipo apareceu, foi uma lefada de ar fresco, muitos beijinhos, muitos abraços, era ao contrário, falava com o povo gostava dele, gostava do povo, mas passados estes anos, passados estes 8 anos, faltam 2 para ele acabar, é uma pouca vergonha o que nos aconteceu com este tipo, ok? Nós tivemos o azar de apanhar o pior Primeiro-Ministro da história, o pior segunda figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, o pior de todos. Bem, o outro também não era muito melhor, entre um Ferro e este Stalin Silva, não sei qual deles é o pior, mas se calhar este é pior ainda, porque o Ferro, coitado, estava ali em quarto hora e ia-se embora, ia tratar da vida dele. Este não, este está ali mesmo mais tempo. Também sai muitas vezes, não sei o que é que ele sai tantas vezes, mas deixa-o sair. Quanto mais vezes sair, melhor, porque ele não é realmente o Presidente nem do Chega, nem meu. Portanto, eu também, se fosse deputado, nunca o trataria por Presidente. Tinha que o tratar por qualquer coisa, menos Presidente. Bom, mas a isto chegamos. E depois a terceira figura do Estado, o António Costa. Mas esse ao fim e ao cabo, é o que tem menos culpa. Porque, vejamos, ele tem maioria absoluta, alguém lhe deu. Não podemos dizer que as eleições foram burladas, vão ser as próximas. Tudo quanto for eleições digitais vai ser tudo mentira, como aconteceu no Brasil, como acontece na América e acontece em todo lado onde as eleições forem digitais, é tudo fraudulento, os algoritmos fazem o que querem, o que forem programados para isso, não é? Mas enquanto as eleições forem presenciais e de voto na urna, voto de papel, é muito difícil que haja uma burla, enfim, gigantesca. Pode haver pequenas burlas, mas gigantesca não será, e portanto não há dúvida nenhuma que este tipo, António Costa, conseguiu legitimamente o facto de ser Primeiro-Ministro com maioria absoluta. É verdade, a culpa é dos portugueses, não é dele, mas este é o que tem menos culpa, porque acima dele ele tem um Presidente da República, e o Presidente da República não faz nada. Esse é o verdadeiro culpado pela miséria que nós estamos a atravessar neste preciso momento. Eu, se tivesse que meter um dos dois na cadeia, não metia António Costa, porque esse já engana há tantos anos que o povo já tem a obrigação de perceber que não se pode continuar a deixar enganar. A primeira vez todos caem, a segunda cai quem quer, a terceira só quem for muito burro. E nós já estamos na 8ª. Portanto, ele já não tem culpa, porque ele utiliza a mesma estratégia há 8 anos. Ele engana os portugueses há 8 anos. A culpa não é dele. Atenção. Mas há um tipo que é pago para o controlar, para o fiscalizar, para ver, para manter o regular funcionamento das instituições. E esse tipo é que é a pior coisa que nos aconteceu. Esse é que é preso. Entre os dois, eu prendia Marcelo e não prendia Costa. Uma influenciadora angolana condenada a 2 anos de prisão por injuriar o Presidente da República no TikTok, mas em Portugal nós temos um palhaço, que não tem outro nome,
e sem desprimor para os palhaços, claro, eu não quero tratá-los mal, porque em Angola é uma ditadura, mas em Portugal é uma democracia, e aqui temos o RAP, o Ricardo Araújo Pereira, multimilionário, pago a peso de ouro pela televisão SIC, doente, pela TV socialista dos Irmãos Costa, SIC quer dizer socialista, Irmãos Costa, que esse pode injuriar o que quiser o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, o diabo que o carregue, que nada lhe acontece, nenhuma queixazinha lhe vai acontecer, mas talvez lhe corra mal agora. E temos as sondagens. As sondagens de ontem, realmente o Chega com 12,8 passou a 13, pronto, a diferença foi pouca. Temos o Berloque da Canhota em vez de 6,7 foi 6, a diferença também é pouca. Mas depois temos a Inteligência Limitada com 3%, que é metade do Berloque. Eu espero que quem me esteja a ver e que tinha alguma esperança que a Iniciativa Liberal, mesmo levada ao colo por todas as televisões, rádios e jornais deste país, enquanto o Chega era espezinhado, era maldito, toda a gente de norte a sul, leste a oeste, de cima a baixo, dentro e fora, diziam mal do Chega, o Chega era para combater, era para acabar, era para terminar, tudo aquilo é para ilegalizar. Afinal de contas, o Chega está com 13% e a Inteligência Limitada, Iniciativa Liberal, está com 3%. E sabem porquê? Porque as televisões já desistiram de apostar naquele cavalo. Aquele é o cavalo errado, não vai ganhar nenhuma corrida. Já perceberam as televisões que não vale a pena continuar a investir na Iniciativa Liberal, não vale a pena continuar a investir no PAN, que aquilo é uma miséria absoluta, é 1,4%, não vale a pena continuar a investir no LIVRE, que ainda é menos. E, portanto, estas 3 fraudes, PAN e LIVRE, e reparem que é PAN, IL no meio, LIVRE a seguir, são 3 partidos, os 3 não valem 1. Os 3 não valem 10%. Entretanto, temos aqui o Berloque da Canhota ressuscitado com a nova presidente, ou secretário-geral, ou o diabo que a carregue, Mortágua, e que parece que sobe um bocadinho, e é nesta que estão a apostar agora as televisões todas, rádios, jornais, comunista, ação socialista toda. Meus caros, esta é a notícia que vos quero dar hoje, há mais, mas esta é a primeira. As televisões deixaram de apostar em mortos eleitorais, deixaram de apostar no PAN, IL, LIVRE, e estão a apostar no Berloque de La Canhote. Não se sabe porquê, mas eles têm que se agarrar a alguma coisa, porque senão aqueles jornalistas ficam todos sem emprego quando chega for o governo. Vai tudo para o fundo de desemprego. Mas eu acho que nessa altura o Chega vai dizer, não, aos jornalecos, comentecos do Kremlin, não se paga subsídio de desemprego. Têm que ir trabalhar para as estufas do Alentejo, ao lado dos seus protegidos imigrantes fugidos, repatriados da guerra de Alecrim e Majerona. Muito gostava de ver um Baldaia ali a chachar os morangos. Toma lá morangos, ó Baldaia. Muito eu gostava de ver o Miguel Pinheiro ali de cócoras a fazer não sei o que entretanto esqueci-me de que é que eu estava a pensar relativamente ao Miguel Pinheiro. E muito eu gostava de ver todas aquelas feministas também de cócoras a apanharem os morangos, a apanharem as azeitonas. Não se apanham, pois não? Sabem tanto de agricultura como eu, mas eles apanham-nas todas e por todo o lado. Muito gostava de ver essa gente toda na prisão ou então em trabalhos forçados, porque o que eles fizeram, o que eles estão a fazer ao povo desde há 8 anos, desde que Costa tomou posse como Primeiro-Ministro em Portugal, é realmente tentar manipular o povo de manhã até à noite, 24/24, dia, de noite, de manhã, de tarde, e a toda a hora, tanto nas televisões, como nas rádios, como nos jornais, como nessa porcaria que se chama um público, essa desgraça que chamam cegueira. Não, acho que é visão, é a mesma coisa, para mim é cegueira aquilo. Essas revistas miseráveis, bárbaras revistas, bárbaros jornais públicos, essa miséria, essa porca miséria, essa gente tinha que ser presa. Porque eles andam há 8 anos a tentar enganar este povo, a dizer-lhes mentiras, a dizer que o Ventura que é a pior coisa do mundo, que é o diabo sobre a terra, e afinal de contas o que nós vemos é que os partidos, neste caso o partido que eles adoram, endeusam e metem pelos olhos adentro às pessoas, é o partido que mais empobreceu algum país na Europa nos últimos 40 anos. Fomos nós, infelizmente. Somos nós, os portugueses, que estamos a ser empobrecidos, esmagados por esta pouca vergonha deste Partido Socialista e por este desgraçado deste Primeiro-Ministro. Esta gente tinha que ir presa. Já sei que me vou cortar o vídeo, mas não faz mal. E depois temos aqui o Ministério da Saúde que convoca os sindicatos para a próxima quinta-feira. Vejam bem, quando
quando é o próprio Ministério da Doença, alguns chamam da Saúde, mas eu não sei porquê, que convoca os médicos, percebe-se a dimensão do pânico dos últimos socialeiros da Europa. Eles estão panicados, como dizem os imigrantes franceses. Paniquei! Estes estão panicados, completamente panicados. E por falar em panicado ou panicado, que é quase a mesma coisa, por falar nisso, temos aqui realmente a última coqueluche, a fina flor do entulho dos comentecos nacionais. É o Pedro Nuno Maserati, que se estreou ontem. Ninguém viu, a não ser os outros comentecos, que a seguir se puseram a comentar o comentador, o que foi uma coisa brutal. Eu peço só que ele, em vez de comentar, que nos devolva os 3,2 mil milhões de euros que enterrou na TAP, que hoje em dia vale tanto como ele. A TAP hoje vale tanto como Pedro Nuno Maserati, porque também não pode valer menos. E, portanto, ok, eu só esperava é que o PN Maserati nos devolvesse os 3,2 mil milhões que nos roubou, que legitimando uma opção ideológica que se provou passado 15 dias que era miserável, que era uma coisa de esgoto, roubou-nos 3,2 mil milhões de euros. Então que nos devolva menos isso, está bem? Peço ao papá, o papá recebeu tanto dinheiro da Europa. O papá recebeu tanto dinheiro da União Europeia, tudo legitimado por uma ministra, amiga. Epá, o papá, ao menos que, olha, que se já não puder devolver tudo, que devolva uma parte, olha, que devolva metade. Que devolva metade e o filho que devolva a outra metade. E, agora falando de coisas sérias, o pior português de Portugal de todos os tempos não é o Pedro Maserati, não é António Costa. Nem sequer é o Marcelo, que ele, coitado, já não está cá. O Marcelo não está cá intelectualmente, ele está noutro sítio qualquer. É Gugu da ONU. Gugu da ONU está muito angustiado com os 500 palestinianos que foram mortos, ok? Os 1000 israelitas, e neste momento já ultrapassou isso, que morreram. Isso não interessa nada para Gugu da ONU, que ele é de esquerda, ele é da canhota. Gugu da ONU foi posto lá pela canhota, pelos Soros e pelos outros, e tem que defender aquela coisa do globalismo, do pânico. Até ao fim vamos morrer todos com 700 graus de temperatura daqui a 600 milhões de anos. E, portanto, eu espero estar cá para lhe provar que é mentira. Nós não vamos ter essa temperatura daqui a 600 milhões de anos. E depois temos aqui uma outra coisa que não tem outro nome, não é? Uma outra coisa que é o Ministro da Cultura, não é? Que diz, isto é que foi o momento, aquela coisa do rugby. E olha, já agora deixa-me aqui abrir isto. Foi apenas um momento, digo eu, realmente desde 30/1/2022 e muitos milhares no bolso sem fazer a ponta de um caracol. Eu, Adão. Mas a partir das próximas eleições antecipadas vai fazer o quê, o Adão? É o outro que vai mamar subsídio de desemprego? À minha custa não, oh Adão, à minha custa não. A Guerra dos 6 Dias, como eu digo, aconteceu há umas boas décadas já, a 5 a 10 de junho de 67, e Israel, naqueles 6 dias, rechaçou o Egito e todos os outros aliados, vá lá, direta e indiretamente do Egito, que foram esses que aqui temos lá direito. Egito, Síria, Jordânia, Iraque e apoiantes por aí afora. Aqui dizem apoiadores porque esta coisa é da Wikipédia, e Wikipédia brasileira, que a portuguesa não tem nada. E aqui está. E Israel conseguiu ganhar esta batalha. A batalha foi uma guerra de 6 dias, é uma batalha. Acontece, no entanto, que desta vez a coisa está diferente. E o que eu pergunto é só isto, sem querer entrar, porque o que mais vejo é tipos a explicarem a história toda de Israel. O que eu mais quero perguntar é o seguinte: como é que a polícia secreta mais bem informada do mundo, que é a Mossad, é pelo menos considerada pelos seus iguais a melhor das polícias secretas, a maior das inteligências policiais, como é que ela foi apanhada completamente desprevenida por este ataque, um ataque massivo e coordenado em tantas frentes, pelo menos 9 que já se determinou, e até por parapentes. Os parapentes andam devagarinho no ar, têm tempo suficiente para serem deitados abaixo. E como é que a Mossad deixou que isto tivesse acontecido?
há qualquer coisa a mim que me surpreende e eu não posso deixar de vos dar a minha opinião, que é a seguinte: a resposta é que não foi. A Mossad não foi surpreendida. A Mossad tinha que saber, ou pelo menos alguém dentro da Mossad tinha que saber, e portanto há aqui um inside job, tal e qual como, na minha opinião, aconteceu com o 9/11, com o 11 de setembro. Há um inside job. Alguém tinha que saber, pá, que não soubesse de tudo, mas tinha que saber de alguma coisa, porque isto foi um golpe planeado durante meses, com o apoio do Irão, sem o apoio do Irão, não interessa, foi planeado durante meses. A Mossad sabe tudo. Se a Mossad quiser, sabe tudo sobre a minha vida, sabe mais da minha vida do que eu, é só ela querer. Como é que deixou que aquilo tivesse acontecido? Portanto, é o que eu digo, meus caros, é o que eu digo. Isto foi financiado por alguém, porque o Hamas não tem dinheiro para ter mísseis, nem morteiros, nem nada disso, com aquela quantidade. Foi financiado pelo globalismo da extrema-esquerda. Basta ver que o Partido Comunista não consegue culpabilizar uma organização terrorista por aquilo que ela fez, um ato terrorista perpetrado pelo menos em 9 locais diferentes. O berloque da canhota, uma no cravo, outra na ferradura, mas a verdade é que isto é uma coisa da extrema-esquerda. Até porque nas televisões se vê, os brutos ainda não perceberam, que a força da história e a história está de lugar, os ventos, chamados ventos da história, estão do lado de Israel, apesar de estar rodeado por 12 potências que são hostis, umas mais, outras menos, fez acordos com algumas, mas esses acordos são para quebrar, e portanto são 12 estados muçulmanos que fazem o cerco total a Israel. Mas acontece uma coisa muito simples historicamente, já que há tanta gente a gostar de contar a história de Israel, contem ao menos uma coisa só, que é o seguinte: Israel, ou melhor, o sionismo, tem pelo menos a idade de Cristo. São 2000 anos, pelo menos. Ora, os muçulmanos, Maomé, nasceu no ano 630 e tal, portanto no século VII. É 700 anos mais novo do que o judaísmo, do que o sionismo. Portanto, se alguém quiser dizer que aquela terra é dele, pensem melhor. Pensem lá melhor, o Allah Akbar, pensem lá melhor, porque 700 anos antes de vocês existirem, da vossa religião existir, já existia uma outra, ok? E essa outra estava ali, estava naquele território.